capítulo 16, problemas e soluções. Como eu falei, eu dividi esse capítulo em 2 vídeos, porque estava muito extenso. Então, se você não viu ainda a parte 1, por favor, veja a parte 1 com todos os problemas até aqui, que eu vou começar já do meio. Putz, a minha máquina de lavar tá fazendo barulho. Problema do ponto de vista. Para um roteirista, ponto de vista tem 2 significados. Pode ser o ponto de vista da câmera e o ponto de vista do escritor. A gente tem que se fazer as perguntas de que ponto de vista que eu quero contar a minha história e de qual ponto de vista é essa cena específica. Ponto de vista dentro da cena. Cada história é ambientada em algum tempo e lugares específicos, e cena a cena a gente se coloca em algum espaço para visualizar a ação. Ponto de vista no roteiro é o ângulo pelo qual o público vai assistir as interações dos personagens. O modo como o escritor escolhe os pontos de vista vão ter uma influência enorme na maneira como o público vai reagir à cena e como o diretor vai filmar aquela cena. Você pode imaginar uma cena vista de todos os lados possíveis, 360, e cada maneira que você for escolher vai ter um efeito diferente na empatia e na emoção do público. Tipo, em quem você quer focar naquela cena, o que você quer mostrar, qual emoção você quer gerar no público. Ponto de vista dentro da história. Apesar de ser bem mais difícil você focar sempre no protagonista, descrever evento por evento em que ele é o centro do universo, fazer o público presenciar tudo somente quando o protagonista vive aquele evento, isso enriquece bastante a narrativa. Porque você faz o público se relacionar mais com o seu protagonista, né? A galera vai ter empatia com o personagem de um jeito que vai carregar pelo resto da vida. Enfim, o bagulho é forte. Realmente, quanto mais tempo você passa com o protagonista, mais você marca o seu público com aquelas características do protagonista, do que ele passou. O público testemunha as escolhas do personagem. Enfim, o resultado disso vai ser, com certeza, mais empatia. A maneira mais fácil, no entanto, é você pular no tempo e no espaço, mostrando fragmentos dos acontecimentos daqueles personagens, para facilitar a exposição na história. Exige, com certeza, bem menos da imaginação do escritor e da disciplina criativa, como o McKee resolveu colocar aqui. O problema da adaptação. Vamos lá. Você tinha no século XX 3 formas de contar uma história: prosa, romance, novela, conto; teatro, aí pode ser musical, peça; e tela, série, TV, cinema. Cada meio vai ter um jeito de contar uma história e de levar os personagens para os seus conflitos. Cada um tem o seu poder. No romance é a dramatização do conflito interno. É o que a prosa faz de melhor, segundo McKee, e eu concordo com ele, realmente. Seja em primeira ou terceira pessoa, o romancista ele vai mergulhar nos pensamentos e nos sentimentos do protagonista como nenhuma outra mídia. E vai conseguir projetar esse conflito interno de uma maneira bem clara para o leitor. No teatro, a graça é a dramatização do conflito pessoal. Daqui diz que numa peça 80% é ouvido, 20% olho. Que apesar dos trejeitos, da linguagem corporal e do cenário, é por meio dos diálogos e da conversa que esses conflitos pessoais vão ser evoluídos, vão evoluir enquanto o público acompanha essa narrativa. E no cinema nós temos a dramatização do conflito extrapessoal. E óbvio que cada um desses vai captar os outros conflitos, né, usando algum tipo de recurso. No cinema, para captação do conflito pessoal, o roteirista deve fazer com que o diálogo seja da mesma forma que a gente fala normalmente na vida real, né? Se ficar teatral demais, vai gerar um desconforto no público, porque realmente funciona pro teatro, mas pro cinema e pra TV não. E já pro conflito interno, aí o escritor vai ter que saber, o roteirista vai ter que usar as entrelinhas e o subtexto, como a gente já falou isso antes. E como a gente já falou também, o uso da câmera, principalmente, é uma excelente maneira de você dizer muito mostrando, né? Uma imagem vai valer muito mais do que 1000 palavras. Clichêzão falar isso, mas realmente, a câmera sendo o raio-x da cena, você pode mostrar bastante coisa sem precisar falar nada. Beleza, agora a gente imagina os problemas da adaptação. Milhões de livros caindo no colo dos roteiristas, eles lá desesperados lendo. Meu, não tá acontecendo nada, tá tudo na cabeça dos personagens. Primeiro princípio da adaptação: quanto mais puro o romance, pior o filme. Pureza literária aqui é no sentido de quando o livro tem uma complexidade linguística, quando o escritor alcança aquela força do conflito interno, quando ele finalmente, esse objetivo é alcançado. Quando o teatro alcança também o conflito pessoal, aí você tem a pureza de uma peça. A tentativa de adaptar essa arte pura falha por 2 razões. Uma é a impossibilidade estética. Muito difícil realmente mostrar no cinema e passar essa pureza linguística
de um romance. Vamos combinar. Outra é a diferença de talentos. Eu gostei muito dessa parte que ele fala, vamos supor, né, que um livro escrito por um gênio, um diretor medíocre, ou um livro escrito ok e um diretor gênio, o que é mais provável? O cara de talento menor se elevar ao nível do gênio ou o gênio ser arrastado pro nível do medíocre? Se vai adaptar, é melhor contar histórias que tenham mais potencial na dramatização dos conflitos extrapessoais. E vai ter que ler a obra várias vezes, vai ter que conhecer cada detalhe do livro, até o espírito da obra entrar em você. Não faça escolhas até que você conheça cada centímetro, cada cheiro, cada cena. Você tem que alcançar um nível divino de conhecimento daquela história antes de fazer qualquer tipo de nota, de escolha, enfim. Aí depois disso, você reduz cada evento de uma história a uma afirmação de uma ou duas linhas, contando exatamente o que acontece. Sem filosofar, vai direto ao ponto. Aconteceu isso, aquilo, como e quando. Seja objetivo. Agora você lê esses eventos e se pergunta se aquela história está sendo bem contada. Sua tarefa não é a adaptação em si, é a reinvenção. E o segundo princípio da adaptação é justamente você estar disposto a reinventar. Você tem que contar a história num ritmo de cinema, mas mantendo o espírito do original, manter a essência. Pode ficar livre para cortar cenas, incluir cenas se necessário. É difícil, mas tem que fazer. Elfos no Abismo de Helm em Senhor dos Anéis e as Duas Torres. Ficou legal. Não vamos condenar o Peter Jackson por isso. Ele acertou, vai. Acertou porque ele fez bem. Porque funcionou. Senão a gente teria odiado. E o mais desafiador. Transforme tudo o que for mental em físico. E o resto é aquilo que ele já falou. Não dá pra botar diálogo autoexplicativo. Usa mais a imagem. Trabalha o conflito interno com as entrelinhas, no subtexto. Só pensar que assim como, né, no cinema, pro romancista, o desafio para ele é colocar o que o filme faz de melhor, que é a imagem, o extrapessoal. O escritor, o romancista, ele tem que colocar no papel o que a gente chama de escrita cinematográfica. É o não conte, mostre do cinema, a gente escreve de maneira visual. Você não precisa explicar comportamentos, complexidade da vida. Isso dá pra ser mostrado às vezes num diálogo, numa cena, na maneira como o personagem olha pro outro. Isso é visual. A gente consegue fazer. No cinema é só trazer tudo isso que é interno, de pensamento, de sentimento e etc, pra fora, como imagem. O problema do melodrama. Qualquer coisa que você possa imaginar que um ser humano faça, provavelmente já foi feito e provavelmente de uma maneira que você não imaginou. Nada disso é melodrama, é apenas humano. Melodrama não é resultado do exagero, da expressão excessiva, mas de pouca motivação. E explicando, o problema não é você escrever grande, mas de escrever com pouco desejo. O poder de um evento depende da soma de todas as suas causas. A motivação tem que equivaler à ação. Sabe aquelas forças que conduzem os personagens? Só trabalhar para que elas sejam coerentes com a consequência e vice-versa. Quando a gente fala que o amiguinho tá exagerando, quando ele reclama de alguma coisa, é porque a gente não sabe todos os fatos. Aí a gente fala que ele tá sendo melodramático. Quando na verdade, pra ele, dependendo da situação também, porque até é possível um melodrama aqui e ali, pra ele tem todo um acontecimento e toda uma ordem dos fatores e fatores intensos que vão ocorrendo até chegar a um resultado que é bizarro. Pra gente, quando a gente escuta pela primeira vez e não sabe todos os fatos, é um exagero e melodrama, mas, né? Então, na nossa história, a gente tem que mostrar por que chegou naquele resultado grande. Senão, vai ser um exagero e um melodrama. Problema dos furos. No melodrama, o problema é a falta de motivação, como a gente acabou de falar. No furo, é a falta de lógica, um elo perdido na cadeia ali de causa e efeito. Mas, assim como a coincidência, furos também são parte da vida. Eu adoro que o Maqui às vezes é meio condescendente, sabe? Fala umas paradas no livro pra gente. Eu sei, né, Maqui? Enfim, tem coisa na vida que acontece sem explicação, diz Maqui. Então dá pra fazer uma vista grossa no seu livro, quando um furo aparecer aqui ou ali. O problema é como que a gente vai lidar com ele. Às vezes, quando você tá escrevendo, o furo tá saltando pra você, primeiro que você tá escrevendo, e segundo porque você tá vendo naquele momento da história. Às vezes, o público pode não se dar conta de que aquele acontecido não tem uma lógica. O furo pode passar batido ao longo da narrativa. Você tem que se perguntar, o público vai notar? Talvez o público perceba, talvez não. Você pode tacar areia pra tapar o buraco, pra tapar o furo, tentar esconder
negar a situação, ou você pode encarar o problema e enfrentar como homem ou como mulher. Vamos combinar que é muito melhor você expor e aceitar do que negar, que é feio. Acabei de lembrar de um exemplo de Deus Ex Machina aqui, que são as águias do Senhor dos Anéis e do Hobbit, porque Tolkien adorava umas águias salvando tudo no final da história. Mas eu não gosto de falar mal do Tolkien. Chega! Próximo capítulo é o 17, personagem. Vejo vocês lá. Beijo. Fui!